que você precisa? Você precisa de uma receita equilibrada. Ah, mas o que é uma receita equilibrada, Gabriela? Olha só, quando as pessoas, né, fazem receitas com farinha de trigo, a única farinha que eles usam é a farinha de trigo, certo? Quando você traz para a nossa confeitaria, para a nossa panificação, sem glúten, sem leite ou sem lactose, nós precisamos substituir a farinha de trigo e o leite nas receitas, tá? O leite, ele é simples de substituir. Você vai trocar o leite animal por um leite vegetal, por água, por suco de fruta, tá? Funciona, você pode trocar isso aí sem medo. Os derivados também é possível que a gente troque tranquilamente, mas para isso você precisa conhecer as características de cada um. Exemplo, eu vou trocar a manteiga por óleo vegetal, tá? Dependendo da receita, você precisa aumentar ou diminuir a quantidade, tá? Então é isso que você precisa entender. O que mais? Quando você vai trocar a farinha de trigo, mas a farinha de trigo é fácil de substituir. Você que já está mais avançada, você sabe que para substituir a farinha de trigo, nós precisamos de uma combinação de outras farinhas. Nós precisamos de ingredientes que tragam estrutura, liga e maciez. Por quê? Porque a farinha de trigo sozinha, ela traz todas essas características principais, entre outras para a massa, né? Entre outras, foco nisso. Então, a gente vai trazer uma farinha de estrutura, uma de liga e uma de maciez. Uma para dar estrutura para o pão crescer, para o bolo crescer e não baixar. Liga para que o bolo não esfarele, né? Maciez para que o miolo fique fofinho. Tá bom, eu vou trocar então por uma combinação de farinhas. Feito, posso fazer isso? Pode, mas não é só isso. Como vocês vão ver na live de terça-feira da semana que vem, tem outros ingredientes que nós precisamos utilizar, agregar às nossas receitas, para que nós possamos substituir a farinha de trigo em equivalência, para que a gente tenha, sim, maciez, umidade, liga, elasticidade e estrutura nessa massa. Então, não basta você trocar a farinha de trigo por uma combinação de farinha. Farinha por farinha? Beleza, troquei a farinha de trigo por um grupo de farinha sem glúten, substituído. Mas não é só a farinha de trigo que nós temos que substituir. Nós temos que substituir o glúten, né? Então, por isso que nós precisamos de uma combinação de outros ingredientes para fazer uma substituição adequada e obtermos um resultado final perfeito, tá? Você precisa testar as receitas antes de vender. Então, pegue a receita equilibrada que funcione ali, que você já tenha feito antes, teste novamente, ofereça para os seus familiares e aí você vai conseguir entender qual é a receita que funciona, qual que você pode vender, qual que você não pode. Além disso, eu tenho uma receita equilibrada, eu tenho uma receita que funcione, mas você precisa executar essa receita do jeito certo. Não basta... Deixa eu tomar uma água, gente, que eu tô sem ar. Vamos lá. Não basta vocês terem uma receita equilibrada se vocês não souberem executar essa receita corretamente. Então, não coloque todos os ingredientes de qualquer jeito na sua batedeira, na sua bacia e misture e leve para assar. Você precisa de ordem na adição dos ingredientes. Nossa, mas por quê? Porque nós estamos lidando com ingredientes diferentes, tá? A gente precisa respeitar a ordem de adição deles para que o resultado final não fique seco, por exemplo. Dependendo do jeito que você coloca os ingredientes ali da ordem, seu resultado final vai ficar seco, vai ficar duro, vai ficar farelento e não vai crescer bem. Então, é extremamente importante que você observe isso. Que você pese os seus ingredientes antes de colocar na receita. Por que pesar? Eu não posso usar xícara e colher medidora, não posso fazer no olho, como eu fazia com farinha de trigo? Não, não pode. Porque aqui a gente trabalha com mais ingredientes e com ingredientes que vão em pequenas quantidades. Se você erra 1 grama de goma xantana para mais ou para menos, você tem prejuízo na sua massa. Então, é extremamente importante para você manter a padronização, porque quando a gente trabalha com vendas, a gente precisa deixar o nosso produto padronizado para que o seu cliente que compre hoje, daqui a um mês, ele compre o mesmo produto e leve o mesmo produto, né? Com a mesma textura, com o mesmo sabor, com a mesma qualidade. Então, a gente precisa de pesar os ingredientes para ter essa padronização nas nossas receitas, nos nossos resultados finais, que isso vai trazer também mais cliente, vai segurar mais o cliente também.